E diz: não me exponham à publicidade. A publicidade tem um poder de divulgação imediata e de provocação de um desgaste enorme num curto espaço de tempo. Não precisam me expor à publicidade os meus atos, as minhas obras, as minhas realizações, as minhas palavras. A minha vida tem um poder de vibração de realidade, de pervasão nos mundos. Com palavras orais ou sem palavras, os fatos e os frutos se comunicam. A natureza daquilo que de mim brota conversa com o todo da vida e da criação. Eu não preciso de publicidade. E ele fez isso, e diz aqui o texto de Mateus, no verso 17, ele fez isso para se cumprir o profeta Isaías. E aqui, Isaías, em relação ao qual se faz referência, é a passagem do capítulo 42 de Isaías. Você está me vendo aqui? É a passagem do capítulo 42 de Isaías, onde Deus diz a mesma coisa com outras palavras, mostrando que para os apóstolos, para Jesus, o letrismo, o literalismo de citações bíblicas não era algo que eles observavam com meticulosidade, nem um pouco. Praticamente não há nenhuma citação no contexto e no ambiente, tanto dos evangelhos, dos 4 evangelhos, quanto, por exemplo, na ambiência dos textos de Paulo, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento, e quem mais evocou o Velho Testamento em algumas citações, que sejam literais conforme o texto citado, se fosse de Gênesis, fosse de Deuteronômio, fosse dos Salmos, fosse de Isaías ou Jeremias, que são os preferidos de Paulo. Não. Eles trabalham com o espírito, com o sentido, não com o letrismo, como fazem os religiosos, que se dedicam à letra. Por isso, para eles é tão importante estudar o hebraico, estudar o grego. Para alguns, hoje em dia, até o aramaico. E para Jesus, nenhuma importância. O importante é, como um bom pequenino de coração aberto, entender o sentido das coisas. Quem fica buscando verdade em letras acaba se tornando mal, como diz Paulo. A letra não só mata a gente, mas faz da gente, dá a gente um espírito homicida de conferência para ver se as meticulosidades se encontram. E quando não se encontram, eles, em nome dessa lei e dessa letra, fazem qualquer maldade. Vocês sabem perfeitamente como isso funciona. Então, dito isto, vejam só como a citação que Mateus faz de Isaías 42 é tudo menos literalista e letrista minuciosamente. Se diz: eis aqui o meu servo, Isaías 42, a quem sustenho. É o pai dizendo: eu sustento o meu filho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. É a vida que existe para mim em gravidade e alegria absoluta. É a do Cristo. Eu pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito aos pagãos. Ele vai ensinar gente do mundo inteiro a se tornar muito melhores do que esses filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou filhos da lei de Moisés, ou da jactância religiosa do judaísmo. Ele vai ensinar o direito aos gentios, aos pagãos da terra inteira. Vai aparecer gente boa de Deus no mundo todo, onde ninguém esperava que fosse surgir. É gente que vai acolher o Espírito de Cristo. Não clamará, nem gritará.
Você nunca espere de Jesus gritaria nem confusão. Esse não é o Espírito de Cristo. Não clamará, nem gritará, nem chamará atenção, nem fará ouvir a sua voz na praça, gritando, como fazem esses palradores ignorantes e infatuados para todo lado, fazendo estardalhaços em nome de Jesus, quando o próprio Jesus diz, não, publicidade não, ela só falsifica o produto. E não chama ninguém à verdade da experiência. Por isso se diz, não clamará e não gritará e nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, o que é verdade, o que é justo, o que é devido, o que tem significados e significações de importância superior às coisas que são infinitamente menos importantes porque são menores do que o valor da vida. Ele, porque recebe de mim o sustento, diz o Senhor, ele não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. É uma promessa de que o cristianismo que veio como invenção dos homens vai falir, ou vai cair em descrédito, tudo que é religião, tudo que é igreja, aquelas 7 igrejas lá da Ásia Menor, do Apocalipse, todas elas acabaram, não tem mais nada lá. Todas acabaram. A que durou um pouco mais foi a de Éfeso, mas acabou também. Você vai lá, você não encontra nada, nem ruína, só as ruínas greco-romanas, porque até o cristianismo não se construía nenhum templo para Jesus, era tudo reunião de gente e não de lugarização. Portanto, ele não desanimará, o que é uma promessa infalível, equivalente às portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é por causa de igreja, é por causa dele, que é o Senhor, que não desanimará no testemunho da verdade dele no mundo, aos gentios, às terras e às nações. Sempre haverá aqueles que representarão o Espírito de Cristo na terra, sem desanimarem. Não desanimará, nem se quebrará. Ninguém vai quebrar esse testemunho até que ponha na terra o direito, até que todo mundo enxergue. E as terras do mar, que é uma expressão antiga, primitiva, de 1000 anos antes de Cristo, e mais do que isso, até hoje é um problema muito grande para a história e para a arqueologia definirem exatamente quem eram os povos do mar. Até hoje. Hoje já se tem uma ideia muito mais clara. Mas naquele tempo era um negócio assim meio vago. Eles sabiam que tinha gente para além dos oceanos, para além do Mediterrâneo, para além do Atlântico, para além de qualquer mar que eles conseguissem divisar, tinha gente. Embora esses aqui não tivessem conhecimento tão próximo de qualquer realidade como essa. Mas o profeta, falando da parte de Deus, diz isso. Ele não desanimará, nem se quebrará no seu ânimo, na sua determinação de fazer a verdade e o direito conhecidos por cada alma humana no planeta. E as terras do mar guardarão a sua palavra, o seu ensino, a sua doutrina é o equivalente ao que Jesus ensinou quando o próprio Jesus chamou o evangelho de a minha doutrina, lá em João, no capítulo 7. A minha palavra, minha doutrina, não é uma doutrinação de teologia sistemática, catequese. Isso tudo é a história do cristianismo se apropriando indebitamente de expressões que no passado significaram outras coisas no ambiente do evangelho que entre nós são ouvidas de modo diametralmente oposto. Como a palavra doutrina. Que na boca de Isaías significava uma coisa, na boca de Jesus significava a mesma coisa, na boca de Paulo ainda a mesma coisa, mas que na boca dos seus teólogos e pastores há alguns milênios significa outra, diametralmente oposta. Então, assim diz o Senhor, em Isaías 42.
O Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz. Eu acho essa uma expressão linda. É que eu não tenho tempo para falar só sobre ela aqui agora. E tudo quanto produz. Dessa coisa que tem vida de si mesma. Que carrega uma espécie de deísmo intrínseco, que é a natureza, que tem vida de si mesma. Que é em Deus, mas recebeu de Deus a prerrogativa de produzir em si mesma. Tudo o que produz. E Ele é o que dá fôlego de vida ao povo que está na terra, não importando se o povo conhece a Ele, não o conhece, é dele que vem a vida, o fôlego, a bênção, a graça e o Espírito sobre todos os que andam sobre a terra. É Ele que sopra o Espírito. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isso é o que Jesus sabe de si mesmo. É o que Jesus anuncia de si mesmo. Se referindo a esse que o Senhor ungiu e que ele economiza dizendo, exceto em raríssimos casos, como lá em Lucas capítulo 4, verso 16, na sinagoga de Nazaré, quando ele cita o texto de Isaías 61 com os seus lábios e termina dizendo, hoje essa profecia, essa escritura se cumpriu em mim, diante dos olhos de vocês. Ele sabia, claro, que ele é a encarnação disso tudo, que ele é o mediador da aliança com o povo. Não com o povo de Israel exclusivamente, mas é luz para todo mundo, para todos os gentios. É assim que Jesus vê a vida. Ele veio e afirma isso inúmeras vezes para abrir os olhos aos cegos em todos os níveis de cegueira e de cognitividade. Para tirares da prisão o cativo de todas as formas de aprisionamento, sobretudo aquelas que são prisões mentais, espirituais e psíquicas. E do cárcere tirar todos os que jazem em trevas, os que moram na desesperança, no cárcere da desesperança. Eu sou o Senhor. Senhor é o meu nome, eu vou fazer isso. Essa é a minha glória. Esse é o texto que é citado em Isaías, aqui em Mateus, no capítulo 12, no verso 17. E ele disse, não me exponham à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E eu acabei de ler o texto em questão. Agora eu vou ler de novo, para mostrar para vocês o que eu disse introdutoriamente, antes de ler o texto de Isaías 42. Ou seja, que para Jesus e para os apóstolos não existe apego ao letrismo, nem aos literalismos letristas, nem havia essa advocacia da suposta inerrância das Escrituras, significando com isso que letra depois de letra, artigo depois de artigo, ponto depois de ponto, tinham que estar presentes na mesma sequência. Não é assim que Jesus trata o Velho Testamento. Nem é assim que os apóstolos o fazem, dentre eles, muito menos Paulo. É só ler comparando com as citações que vocês vão ver a liberdade interpretativa. A partir de uma outra perspectiva, que é aquela, preste atenção de novo e outra vez, é aquela que tem Jesus como chave hermenêutico interpretativa. É assim que Jesus faz. Ele é a rocha de esquina, portanto, ele lê tudo do Velho Testamento a partir do que ele veio fazer e cumprir. E os apóstolos aprenderam a mesma coisa. E dentre os apóstolos, ninguém aprendeu tão bem quanto Paulo. E o que diz, portanto, em Mateus, como é que soa? Preste atenção, em Mateus, como é que soa o texto de Isaías 42? Você está me vendo aqui? Como é que soa em Mateus? Como é que soa para os apóstolos? É assim que se diz o que está no capítulo 42 de Isaías, aqui no texto de Mateus. Olha a liberdade interpretativa. Olha a leveza.
São expressões semelhantes, mas com uma liberdade totalmente diferente. Eis aqui o meu servo, que escolhi. Isso está dito lá, está, em arranjos diferentes. O meu amado, está dito lá, não com essas palavras. Diz, aquele em quem eu tenho prazer, aqui é o meu amado. Em quem a minha alma se compraz. Isso é idêntico ao que está dito lá. Farei repousar sobre ele o meu espírito. Está dito lá, da maneira que afirma, colocarei sobre ele o meu espírito, porque era no passado. Aqui é uma linguagem muito mais aninhada, que parece muito mais com essa arquetipia de uma pomba voltando para o ninho. Farei repousar sobre ele o meu espírito. E ele anunciará juízo, no sentido de juízo como direito, verdade, o que tem significado, o que vem primeiro. Porque notem, o contexto todo é sobre o que vem primeiro. E aí o sábado vem bem depois da doença, da cura, da necessidade humana, da vida, porque não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. É o mesmo Espírito que se anuncia aqui. E diz, farei repousar sobre ele o meu Espírito e ele anunciará juízo. Juízo significando, portanto, direito, verdade, bondade, graça, misericórdia, compaixão, e não o exercício do esfolamento dos holocaustos religiosos. Farei tudo isso vir aos gentios, que são gente que não tem nenhum compromisso com Moisés, com a lei de Moisés, nem precisa ter, eles só precisam entender o meu evangelho. Se os gentios entenderem o meu evangelho, eles estão dispensados de Moisés e de tudo mais. O que eles não podem deixar de entender é o que eu vim fazer na vida e o meu mandamento de amor para ser vivido e praticado é isso que vai revolucionar as pautas pagãs em toda a história humana, como aconteceu, de os gentios do planeta terem se tornado pessoas muito mais leves e humanas do que os religiosos de Israel até o dia de hoje. É muito mais ameno o convívio com a compreensão dos gentios e dos pagãos do que com a compreensão dos rabinos radicais, do literalismo e do letrismo da Torá, conforme interpretada, praticada entre eles e ensinada para os crentes que se tornaram piores do que eles. Portanto, o verso 19 aqui de Mateus 12 diz, não contenderá, que é uma coisa que não está dita em Isaías 42 explicitamente, mas está insinuada. Portanto, aquele que cita, que é Mateus aqui, o capítulo 42 de Isaías, se permite a interpretação do espírito do texto e não do letrismo literal do texto. Não contenderá, não está escrito lá, mas é o que está escrito nos Atos de Jesus. É por isso que ele se retira do meio deles, porque ele não fica para briga. Ele não aceita ser pautado pelos outros, é ele que pauta a vida, não são os outros que pautam a existência dele. Se você aprender isso, você aprendeu um princípio maravilhoso. É Jesus quem pauta a vida. Ele não aceita que a existência dos outros pautem a vida dele. Aí quando eles querem pautar a vida de Jesus com a contenda, com o ódio, com a briga, para conflagrar-se um processo de rivalidade que pode gerar violência, era tudo que os religiosos lá da Alta Galileia queriam para terem um pretexto para o matar. Ele, porém, se retirou dali. Foi para outro lugar. Com eles, não. Com essa gente eu não ando. Nesse meio eu não fico. Eu saio dessa igreja, eu abandono essa congregação, essa sinagoga, esse ambiente. Eles podem falar o meu nome o quanto queiram, mas eu não estou no meio deles. Eles podem até dizer em conjunto, o Senhor está no meio de nós, mas eu não estou no meio deles.
E aí se diz, ele não contenderá. Você vir briga e contenda, pode ter certeza, Jesus aí não está. Eu fico vendo como as pessoas naturalizaram os ódios eclesiásticos, os ódios religiosos, as contendas, as brigas, briga de profecia. Desde que eu sou um jovem pregador no Evangelho, que eu me habituei a ver brigas de profecia, um pseudo-profeta profetizando contra uma profetisa e vice-versa. Você vê isso, esse negócio agora está na internet para todo lado, um contra o outro. Jesus tem alguma coisa a ver com isso? Não, Jesus não conhece nem essas pessoas, não sabe nem quem elas são. É claro que eu estou falando isso na perspectiva do que Jesus disse. Quando chegar aquela hora das apresentações e a pessoa vier reivindicar uma relação com Jesus, dizendo em teu nome, eu te chamei de Senhor, porque Senhor é o teu nome, tu disseste isso lá em Isaías 42, e eu te chamei de Senhor. Eu exorcizei, eu fiz milagres, eu profetizei, eu fiz e aconteci. E Jesus diz, aqui em Mateus 7, ele mesmo dizendo, eu porém lhes direi, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Saiam daqui. Mas esse pessoal, Jesus deixou falando sozinho. Como essa multidão de pessoas do cristianismo que estão em volta de nós, gritando, malafaiamente, gritando, felicianamente gritando, magnomaltamente gritando, ou como líder da bancada evangélica, sostenemente gritando, contendendo e brigando. Estão brigando sozinhos. Jesus não está dando backup a nenhum deles. Porque ele, sobre ele se diz, não contenderá. Não contenderá. Teve contenda? Estão contendendo sem a presença de Cristo. Aprende isso para sempre. E saia dos ambientes da contenda o mais rápido que você puder, porque a contenda é filha de Satanás, é filha do diabo, é filha daquele que provoca divisão, que quer gerar antagonismos entre as partes, ódios destrutivos. A contenda tem um pai, e é o pai da mentira, e é aquele que é homicida e raivoso, e que quer o ódio entre os humanos desde o princípio. Esse é o pai da contenda. Portanto, ele, o Cristo, não contenderá, nem gritará. Se alguém quiser ouvir a voz dele, saia da contenda, saia da gritaria e preste atenção. Aprenda dele. Ele fala com naturalidade. Ele não gritará, ele não imporá, ele não impingirá, ele não doutrinará, fazendo você engolir dogmas. Isso aí é a religião, não tem nada a ver com Jesus. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Isso está dito em Isaías 42, está repetido aqui, foi praticado por Jesus. Você vê Jesus algumas poucas vezes erguendo a voz e falando. Uma delas está em João, no capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, quando se diz, e Jesus, levantando-se no último dia da festa, falou em grande voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e citou a profecia de Ezequiel, dizendo, eu sou o cumprimento do que Ezequiel manifestou. Eu sou o templo inconstruível. Eu sou o templo escatológico, que não é feito nem de pedras, nem de carne, nem nesse lugar. Eu estou aqui, eu sou o templo, é de mim que brotam as águas vivas. O templo de Ezequiel é inconstruível, já foi manifestado em Cristo Jesus, já está cumprido em Jesus. Pelo amor de Deus, vocês não querem entender isso? É tão explícito. Não gritará, não fará alarde em lugar nenhum,
nem usará as multidões para dizer, oba, aqui tem gente à beça, deixa eu gritar. Ao contrário. Os irmãos dele lá na Galileia, um dia disseram a ele, olha, se tu és esse cara mesmo, e fazes tudo o que tu fazes, e sabes tudo o que tu sabes, e realizas tudo o que tu realizas, muda para Jerusalém, não perde mais nenhuma festa sagrada onde tem muita gente, que é para tu aproveitares a oportunidade das multidões, que foi o que o diabo disse a ele na tentação também. A segunda tentação já foi no templo, pula do pináculo, para que todo mundo veja, faz uma publicidade pessoal de ti mesmo. Ou a terceira, tu reinos deste mundo, ó, eu te darei tudo, todo mundo vai saber quem é você. Você vai ser o maior influencer planetário de todos os tempos. E Jesus procurou isso? Me responda se ele procurou. Não. Ele não precisa se impor na força nem no grito. Isso aí é o fanatismo religioso que faz isso e ele não tem nada a ver com essa gente nem com esse espírito. Também se diz, não esmagará a cana quebrada, aquela cana que já está partida, que o vento já quebrou. Ele não vai lá e quebra, pá, pá, arranca, não. Era uma imagem para o modo como ele trata as pessoas, que já estão quebradas na vida. São esses cansados e sobrecarregados, vergados e dobrados, vinde a mim, que eu vos aliviarei, porque ele não esmaga a cana quebrada. Não apaga a torcida que fumega. É o pessoal que já não tem mais nenhuma esperança, que já desistiu de tudo, que faliu de tudo. Ele vai, sopra essa brasinha final, acende esse pavio, está no fim, tem um calorzinho mínimo, e se não tiver mais nada, ele acende esse fogo. Ele dá as oportunidades que continuam. Amanhã eu prossigo falando mais disso. Até que faça vencedor o juízo. O juízo, repito pela quarta vez hoje, não é julgamento. É a verdade, o direito, a bondade, a misericórdia, todas as coisas que decorrem da graça, do bom senso e da verdade de Deus. E no seu nome esperarão os pagãos, que não têm esperança de nada em lugar nenhum. Os que vierem a ter serão os que vierem a conhecer. Bom, o tempo já acabou. Eu só fiz uma introdução textual, comparando o contexto do que Jesus tinha falado, das ilustrações que ele trouxe da seara de Davi, do homem da mão ressequida na sinagoga, do ódio desse pessoal, e a razão pela qual ele cura muitos e depois diz, não me exponham à publicidade, e a comparação entre Isaías 42 e o texto, e a afirmação da liberdade hermenêutico-interpretativa de Jesus, dos apóstolos, daqueles que compreenderam o sentido da palavra, que não se agarram a letrismos, mas praticam o espírito do ensino de Cristo Jesus. A palavra de Deus é espírito e é verdade, como Jesus disse em João 6. As minhas palavras não são pedra, nem são carne, nem são sangue, nem são livros, nem escrituras materializadas. As minhas palavras são as que procedem de mim e são encarnadas por mim. Está lá em João 6, leia. São espírito e são vida, para quem quiser entender. E eu te peço agora, Jesus, que essa singela explicação, eu já trouxe milhares de vezes na vida, nos anos todos que tu me deste de pregação, de ensino, e de demonstração e de clarificação do Evangelho, que essa palavra hoje alcance mais uma vez o coração daquele que já ouviu muitas vezes e não a entendeu ou não a acolheu, e o coração daquele que esteja pela primeira vez ouvindo e discernindo agora, compreendendo melhor quem tu és e como tu és a antítese de tudo que a religião diz que tu és. Porque eles fabricaram um diabo em nome de Jesus, que não tem nada a ver com Cristo.
Cristo do Evangelho. Que a tua palavra nos vença e nos salve. É o que eu te peço em teu nome, Jesus.